Testemunho CCB. O ancião que sonhou com divisão brutal intercessão preservou a unidade da CCB. O sonho que abalou o coração de um servo de Deus. Era uma noite quente de verão em Goianésia, interior de Goiás, quando o irmão Josué Alves da Silva, um dos anciãos mais respeitados da Congregação Cristã no Brasil, CCB, adormeceu após um longo dia de trabalho na roça e oração no templo. Com 78 anos, ele já havia visto décadas de batalhas espirituais, mas nada o prepararia para o que viria naquela madrugada. Seu corpo, cansado das lidas da terra, repousava, mas seu espírito estava alerta. De repente, ele se viu em meio a um grande salão de reuniões, semelhante aos templos da CCB, mas com uma atmosfera pesada, como se o ar estivesse carregado de uma tristeza profunda. As paredes, antes brancas e simples, pareciam escurecidas e as cadeiras de madeira, sempre enfileiradas com ordem, estavam espalhadas pelo chão, algumas quebradas. No centro do salão, uma mesa longa, como as usadas nas reuniões de anciãos, estava partida ao meio por uma fenda escura, como se a terra tivesse se aberto debaixo dela. Dois grupos de irmãos, todos vestidos com as tradicionais túnicas brancas, estavam em lados opostos, gritando uns com os outros com rostos contorcidos de raiva. Alguns seguiam um homem de barba grisalha, que apontava para o outro lado com desdém, enquanto outros obedeciam a um jovem de voz estridente, que brandia um livro rasgado. Parecia ser a Bíblia Sagrada, mas com páginas arrancadas. "Isso não é mais a obra do Senhor", gritava o jovem, enquanto o ancião de barba respondia: "Vós sois os que se desviaram. A verdade está conosco." De repente, uma mão invisível segurou o braço do irmão Josué, e uma voz profunda e solene falou ao seu ouvido: "Filho, o que vês é o que o inimigo deseja fazer, mas a oração dos justos pode mudar o destino." Ele acordou suando frio, o coração batendo tão forte que parecia querer saltar do peito. Sua esposa, irmã Maria, acordou assustada. "Josué, o que foi, meu amor? Você está pálido." "Maria, eu tive um sonho ruim, muito ruim." Ele se sentou na cama, passando as mãos trêmulas pelo rosto. Vi a igreja se dividindo, irmãos brigando, a palavra sendo rasgada. Ela se ajoelhou ao lado da cama e começou a orar em voz alta, como faziam desde que se converteram, há mais de 50 anos. "Senhor Jesus, protege a tua igreja. Não permita que o diabo venha com suas artimanhas. Dá sabedoria ao teu servo Josué." O peso da responsabilidade, um ancião em angústia. Nos dias seguintes, o irmão Josué não conseguia se livrar daquelas imagens. Toda vez que entrava no templo, olhava para a mesa dos anciãos e via, em sua mente, aquela fenda escura se abrindo. Durante os cultos, quando os irmãos cantavam Glória a Deus nas alturas, ele observava os rostos, tentando adivinhar quem seria daquele grupo e quem seria deste outro. Certa manhã, após a reunião de oração das 5 horas, ele chamou o presbítero Mateus, um homem de poucas palavras, mas de grande discernimento. "Irmão Mateus, preciso falar contigo. Em particular." Os dois se sentaram nos bancos de madeira do pátio do templo, onde o cheiro de café coado ainda pairava no ar, trazido pelas irmãs que serviam após a reunião. "Tive um sonho, irmão. Um sonho que me perturbou profundamente." Josué relata em detalhes o que viu. Não é um aviso qualquer. É como se o diabo estivesse preparando uma armadilha para a igreja. O presbítero Mateus ficou em silêncio por longos segundos, olhando para o chão de terra batida. Então levantou os olhos sérios. "Irmão Josué, o Senhor já nos advertiu, vigiai e orai. Se esse sonho veio de Deus, é porque Ele quer que tomemos uma atitude. Mas o que fazemos? Como evitamos isso?" perguntou Josué, com a voz quebrada pela preocupação. "Primeiro, jejuamos e oramos. Segundo, observamos os sinais. Terceiro, falamos com o irmão que preside." A reunião secreta dos anciãos, um clamor por unidade. Naquela mesma semana, os anciãos e presbíteros da região foram convocados para uma reunião extraordinária na casa do irmão Daniel, o responsável pela congregação local. A sala, normalmente usada para estudos bíblicos, estava abafada pelo silêncio, enquanto os homens, todos de barba branca ou grisalha, aguardavam que Josué falasse. "Irmãos, não os chamo aqui por acaso. Deus me mostrou algo que me deixou apavorado." Ele repetiu o sonho, e desta vez, vários deles baixaram a cabeça, como se também sentissem o peso daquilo. O irmão Tiago, um dos mais jovens entre eles, mas com um dom de profecia reconhecido, levantou-se lentamente. "Irmãos, não é a primeira vez que ouço falarem em divisões. Há meses, tenho ouvido murmurações entre alguns irmãos mais novos. Uns dizem que os cultos estão muito longos, outros que as regras são rígidas demais." Um suspiro coletivo encheu a sala.
O irmão Samuel, o mais idoso do grupo, com 89 anos, falou com voz trêmula, mas firme. Isso já aconteceu antes, meus filhos. Na década de 60, quando alguns quiseram mudar os hinos, dizer que as mulheres podiam cortar o cabelo. Mas a igreja resistiu porque oramos sem cessar. E o que faremos agora? Perguntou o irmão Rafael, um homem prático, sempre preocupado com as obras sociais da congregação. Foi então que o irmão Daniel, o líder, se levantou. Seu rosto, normalmente sereno, estava tenso. Irmãos, não podemos esperar a divisão chegar. Precisamos agir agora. Primeiro, uma semana de jejum e oração coletiva. Segundo, visitar cada família, especialmente os jovens, para ouvir suas dúvidas. Terceiro, reforçar a doutrina nos cultos, mas com amor, não com rigor excessivo. Todos concordaram em uníssono. Mas o irmão Josué, ainda inquieto, perguntou: e se mesmo assim a divisão vier? O irmão Samuel, com os olhos cheios de lágrimas, respondeu: se vier, que seja porque falhamos em orar, não porque Deus nos abandonou. O ataque do inimigo, as primeiras rachaduras. Enquanto os anciãos se preparavam para a batalha espiritual, o inimigo já estava agindo nas sombras. Na congregação de Goianésia, um grupo de jovens universitários, filhos de irmãos fiéis, começaram a questionar abertamente algumas práticas. Lucas, 22 anos, filho do irmão Rafael, foi o primeiro a levantar a voz após um culto. Por que não podemos usar instrumentos musicais? Outros irmãos em evangelho usam. Porque a nossa doutrina é assim, filho. Sempre foi. Respondeu o irmão João, um dos diáconos. Mas e se Deus quiser algo novo? E se estamos presos a tradições de homens? Insistiu Lucas com um tom de desafio. Alguns irmãos mais velhos franziram a testa, outros murmuraram em reprovação. Mas 3 ou 4 jovens ao seu lado assentiam, como se aquecessem as suas palavras. Na mesma semana, irmã Clara, uma das diaconisas mais dedicadas, foi surpreendida por sua nora, Jéssica, que chegou em casa com o cabelo cortado acima dos ombros, algo proibido pela doutrina da CCB. Mãe, eu não aguento mais. Todas as minhas amigas usam o cabelo assim, e eu me sinto presas a regras que não fazem sentido. Jéssica disse, com os olhos cheios de lágrimas. A irmã Clara sentiu o coração apertar. Ela amava a nora como uma filha, mas sabia que aquilo era um sinal de rebeldia. Filha, você sabe o que a palavra diz. Não vos conformeis com este mundo. Romanos 12:2. Tentou argumentar. Mas e se a igreja estiver errada? E se Deus não se importa com o comprimento do meu cabelo? A discussão escalou, e pela primeira vez a família se dividiu. A intercessão que mudou o rumo da história. Enquanto as rachaduras começavam a aparecer, os anciãos intensificaram a oração. O irmão Josué, incansável, passou noites inteiras no monte de oração, um lugar afastado onde os irmãos iam para clamar a Deus em segredo. Certa madrugada, após 3 dias de jejum, ele teve outra visão. Desta vez, não era um salão dividido, mas um grande campo de batalha espiritual. Anjos com espadas de fogo lutavam contra demônios em forma de serpentes, que tentavam enrolar-se nos irmãos, sufocando-os. Mas sempre que um irmão caía de joelhos e orava, um anjo descia e o libertava. Então, uma voz poderosa ecoou: a batalha não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades das trevas. Efésios 6:12. Se o meu povo se humilhar e orar, eu ouvirei do céu. Josué acordou com uma certeza: a única saída era a oração unida. O culto que quebrou as cadeias da divisão. No domingo seguinte, algo diferente aconteceu. O irmão Daniel, após consultar os anciãos, anunciou que o culto daquele dia seria especial, somente oração e súplicas. Irmãos, hoje não teremos pregação, não teremos hinos, teremos somente clamor, disse ele com a voz embargada. Por 3 horas os irmãos oraram de joelhos, uns pelos outros. Lágrimas corriam pelos rostos. Confissões eram feitas em voz alta. Perdões eram pedidos e concedidos. Até que de repente Lucas, o jovem que havia questionado as tradições, se levantou tremendo. Irmãos, eu peço perdão. Eu deixei o orgulho entrar no meu coração. Eu não quero divisão. Eu quero a bênção de Deus. Ele caiu de joelhos, chorando. Um a um, os jovens que haviam murmurado se levantaram, pedindo perdão. Até Jéssica, a nora da irmã Clara, se aproximou dela, com o rosto molhado de lágrimas. Mãe, eu não quero magoar a senhora. Eu não quero magoar a Deus. Me ajude a voltar para o caminho. A irmã Clara a abraçou forte, e as duas choraram juntas. A vitória da unidade, o milagre que salvou a congregação. Nos dias que se seguiram, um espírito novo tomou conta da igreja. Os anciãos intensificaram os estudos bíblicos, mas agora com mais diálogo, ouvindo as dúvidas dos jovens sem julgá-los.
As famílias se reuniram para orar juntas. Os cultos ficaram mais cheios, não por obrigação, mas por desejo de estar na presença de Deus. Um mês depois do sonho de Josué, o irmão Mateus teve uma visão confirmatória. Ele viu o mesmo salão, mas desta vez a mesa estava inteira. Os irmãos, antes divididos, agora estavam de mãos dadas cantando. E sobre eles, uma luz brilhante descia do céu, com uma voz dizendo: Assim diz o Senhor, eu edifiquei esta casa, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Mateus compartilhou isso com os anciãos, todos souberam, a batalha havia sido vencida. O legado de um sonho, uma lição para as gerações futuras. Anos depois, o irmão Josué, já com 92 anos, contava essa história para os novos convertidos, como um aviso e uma esperança. Filhos, o diabo odeia a unidade. Ele fará de tudo para nos dividir. Mas se nós orarmos, jejuarmos e nos amarmos uns aos outros, nenhuma força das trevas poderá nos vencer, dizia ele, com os olhos brilhando. E assim a congregação cristã em Goianésia não só sobreviveu à tentativa de divisão, como se fortaleceu, tornando-se um farol de fé para outras regiões. Porque no final das contas, a verdadeira força da igreja não está em suas regras, mas no poder da oração e no amor que une os irmãos em Cristo. Glória a Deus! Fim, ou será que é só o começo? Este testemunho, embora fictício, é baseado em princípios bíblicos e relatos de batalhas espirituais enfrentadas por muitas igrejas. A oração e a unidade são armas poderosas contra as investidas do inimigo. Testemunho CCB. O ancião que sonhou com divisão brutal e intercessão preservou a unidade da CCB. Continuação, expansão detalhada com novos eventos, diálogos e profundidade emocional. Capítulo 4. A noite do sonho, o peso da revelação. Aquela noite de outubro de 1987 ficou marcada na memória do irmão Josué como um divisor de águas. O ar estava pesado em Goianésia, como se uma tempestade espiritual pairasse sobre a cidade. Depois do culto de quarta-feira, ele havia se recolhido mais cedo, sentindo um cansaço incomum. Sua esposa, Dona Maria, notou sua palidez e insistiu para que tomasse um chá de boldo antes de deitar. Josué, você está bem? Parece que carrega o mundo nas costas. Ela perguntou, passando a mão sobre seus ombros curvados pela idade e pela responsabilidade. É só o peso da obra, minha filha. Mas Deus é fiel, respondeu ele forçando um sorriso. Mas naquela madrugada, enquanto o relógio de parede marcava 3h17, o irmão Josué foi arrebatado em um sonho tão vivo que anos depois, juraria ter cheirado o enxofre e ouvido os gritos como se estivesse acordado. No sonho, ele se via no pátio da igreja, mas algo estava horrivelmente errado. O templo, antes branco e imaculado, estava rachado ao meio por um abismo negro. Do lado esquerdo, irmãos que ele conhecia há décadas gritavam palavras de ódio, jogando pedras uns nos outros. Do lado direito, outros choravam, rasgando suas bíblias em despedaços. No centro, uma figura encapuzada ria, enquanto segurava uma balança com 2 pratos, um cheio de ouro, outro transbordando sangue. Isto é o que vocês escolheram, a voz sibilou ecoando como um trovão. Divisão por ambição. Divisão por orgulho. Divisão por falta de amor. Josué tentou correr, mas suas pernas eram de chumbo. Então, de repente, uma mão o agarrou pelo braço. Era o irmão Pedro, seu discípulo mais jovem, com os olhos cheios de lágrimas. Presidente, eles estão matando a igreja. Não deixe isso acontecer. O sonho terminou com um grito tão forte que Josué acordou suado, com o coração batendo como se fosse explodir. Dona Maria, já sentada na cama, acendeu a lamparina a óleo. Meu Deus, Josué, você está tremendo. Foi um pesadelo? Ele não respondeu de imediato. Em vez disso, ajoelhou-se ao lado da cama, as mãos trêmulas apoiadas no colchão surrado. Por quase 1 hora orou em línguas, até que as primeiras luzes do amanhecer filtraram pela janela de madeira. Só então ele virou-se para a esposa com uma gravidade que ela nunca tinha visto antes. Maria, prepare o café forte. Hoje não vou ao trabalho. Tenho que ir à igreja. Algo terrível está por vir. Capítulo 5. O sinal dos primeiros raios, as sementes da discórdia. Nos dias que se seguiram, o irmão Josué observou com apreensão os sinais que confirmavam seu sonho. Pequenos, quase imperceptíveis, mas como rachaduras em um vaso de barro. Se não fossem consertadas a tempo, o vaso se quebraria. O primeiro sinal veio no culto de domingão. O irmão Matias, um dos cooperadores mais antigos, aproximou-se dele após a pregação com o rosto fecharado. Presidente, precisamos conversar. Alguns irmãos estão insatisfeitos com a distribuição das ofertas. Dizem que o dinheiro não está sendo usado como deveria. Josué sentiu um aperto no peito.
Conhecia Matias desde a fundação da congregação em Goianésia. Era um homem de oração, mas nos últimos meses havia se tornado mais reservado, sempre sussurrando com um grupo específico após os cultos. Quem são esses irmãos, Matias? Perguntou, tentando manter a voz firme. Não é questão de quem, presidente. É questão de justiça. O irmão Silas, por exemplo, doou uma grande quantia para a construção do salão de festas, mas até agora nada foi feito. Os irmãos estão perguntando: onde está o dinheiro? Josué suspirou. O irmão Silas era um comerciante próspero, mas também conhecido por seu temperamento difícil. Nos últimos meses havia pressionado a diretoria para que seu filho fosse nomeado cooperador, apesar de o jovem ainda não ter amadurecido espiritualmente. Matias, você sabe que todas as contas são prestadas na Assembleia Geral. Se há dúvidas, podemos marcar uma reunião extraordinária. Mas não deixe que o inimigo plante desconfiança entre nós, disse Josué, colocando a mão no ombro do irmão. Matias, no entanto, apenas assentiu com um aceno seco e se afastou. Naquela mesma semana, a irmã Clara, uma das intercessoras mais dedicadas da igreja, procurou Josué em sua casa. Ela chegara chorando, com um lenço amassado nas mãos. Presidente, eu ouvi coisas horríveis hoje. Dizem que o irmão Silas está reunindo pessoas em sua casa para falarem mal da direção. Que ele quer formar uma nova congregação para os que não estão satisfeitos. Josué sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Você tem certeza do que está dizendo, Clara? Sim, presidente. Minha sobrinha trabalha na casa dele como empregada e ouviu tudo. Eles falam em injustiça e em falta de transparência. Até disseram que o senhor está velho demais para liderar. Josué fechou os olhos. Era exatamente como no sonho. A divisão começando por murmurações, por ambição, por orgulho ferido. Capítulo 6. A estratégia do inimigo, quando o veneno se espalha. Nos cultos seguintes a tensão era palpável. Os irmãos já não se cumprimentavam com o mesmo calor. Alguns evitavam sentar-se perto de outros. Até os louvores antes tão unânimes agora soavam descompassados, como se metade da congregação cantasse em um ritmo e a outra metade em outro. O irmão Silas, antes um dos mais assíduos, passou a chegar atrasado e sair antes do final. Sua família ocupava sempre os últimos bancos, como se já não fizessem mais parte daquele corpo. Até que numa quinta-feira à noite, durante a reunião de oração, o irmão Pedro, o mesmo que aparecerá no sonho de Josué, levantou-se com o rosto pálido. Irmãos, preciso falar em uma coisa. Hoje, depois do trabalho, passei em frente à casa do irmão Silas e vi vários carros parados na rua. Quando me aproximei, ouvi vozes altas. Eles estavam planejando, sua voz falhou. Eles estavam falando em separar a igreja. Diziam que já tem até um local alugado para os cultos. Um silêncio gelado tomou conta do salão. Alguns irmãos cobriram o rosto com as mãos. Outros murmuravam em desespero. Foi então que o irmão Josué se levantou. Não com raiva, mas com uma tristeza tão profunda que seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas. Meus irmãos, o inimigo não precisa de demônios com chifres para destruir uma igreja. Basta um pouco de orgulho, um pouco de inveja, um pouco de desconfiança. E olhem onde chegamos. Ele fez uma pausa, olhando para cada rosto. Mas eu digo a vocês, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nos humilharmos, jejuarmos e buscarmos o seu rosto, ele ouvirá do céu e sarará esta terra. Capítulo 7. A batalha nas alturas, jejum, orações e lágrimas. Naquela mesma noite Josué convocou uma vigília de oração. Não uma qualquer, mas uma daquelas que marcam a história de uma igreja. Por 3 dias e 3 noites os irmãos fiéis, aqueles que ainda acreditavam na unidade, permaneceram no templo jejuando, chorando e clamando a Deus. Dona Maria, embora já idosa, ficou de joelhos por horas, orando em línguas com uma unção que surpreendia até os mais jovens. O irmão Pedro, exausto, adormeceu no 3º dia e sonhou com um anjo segurando uma espada de fogo, cortando as amarras que envolviam a igreja. Mas o momento mais intenso veio quando, na madrugada do 3º dia, o irmão Josué teve uma visão. Não um sonho, mas uma visão clara, como se uma cortina tivesse sido aberta diante de seus olhos. Ele viu o irmão Silas em um quarto escuro, segurando um papel com a palavra divisão, escrita em letras vermelhas. Ao seu lado, uma figura sombria sussurrava em seu ouvido: "Você merece mais. Eles não te valorizam. Saia e leve os seus com você." Mas então Josué viu algo mais. Atrás de Silas, um anjo poderoso, com asas como chamas, estendia a mão, como se esperasse que o irmão se virasse para ele. Foi nesse momento que Josué soube o que tinha que ser feito. Capítulo 8. O encontro decisivo, quando o amor vence o ódio.
No domingo seguinte, antes do culto, o irmão Josué pediu ao irmão Pedro que fosse até a casa de Silas e o convidasse para uma conversa. Sozinho. Presidente, e se ele não vier? Ou pior, e se ele já tiver decidido? Perguntou Pedro, apreensivo. Ele virá, porque no fundo Silas ainda ama esta igreja. O inimigo só está usando suas feridas. Respondeu Josué com uma certeza que não vinha dele, mas do Espírito. E assim, naquela tarde, os dois homens se encontraram no pequeno escritório dos fundos do templo. Silas chegou com o rosto fecharado, os braços cruzados. Josué, em vez de sentar-se atrás da mesa, puxou uma cadeira ao lado dele. Silas, meu irmão, quantos anos nós temos de caminhada juntos? Silas não respondeu. Olhava para o chão como se lutasse contra algo dentro de si. 32 anos, Josué continuou. 32 anos orando, jejuando, construindo esta obra. Você acha que eu não te conheço? Que não sei quando você está ferido? Silas engoliu em seco. Presidente, não é questão de ferida. É questão de justiça. Minha família doou muito para esta igreja, e o que recebi em troca? Desprezo. Meu filho, que é um jovem cheio de potencial, é ignorado, enquanto outros, menos preparados, são promovidos. Josué não se defendeu. Em vez disso, abaixou a cabeça. Silas, você está certo em um ponto. Falhamos em te ouvir. E por isso peço perdão. Mas me diga, se Deus te desse a escolha entre ter razão ou ter paz, qual você escolheria? Silas ficou em silêncio por um longo momento. Então, lentamente suas mãos começaram a tremer. Uma lágrima escorreu por seu rosto. Eu só queria ser valorizado. Sua voz quebrou. Josué estendeu a mão e a colocou sobre o ombro do irmão. E você é, Silas. Você é mais valioso do que todo o ouro que já doou. Mas o inimigo quer que você troque esse valor por uma coroa de espinhos. Não deixe ele te enganar. Foi então que Silas caiu de joelhos, chorando como uma criança. E ali, naquele pequeno escritório, os dois homens oraram juntos, pedindo a Deus que quebrantasse todo orgulho, toda amargura, todo ressentimento. Capítulo 9. A vitória na unidade, o milagre do perdão. No culto daquele domingo à noite, algo sobrenatural aconteceu. O irmão Silas subiu ao púlpito ao lado de Josué e com voz trêmula, pediu perdão a toda a congregação. Irmãos, eu fui enganado. O inimigo usou minhas feridas para tentar destruir esta igreja. Mas Deus, em sua misericórdia, me mostrou que o amor é mais forte que qualquer ofensa. Ele olhou para Josué. Presidente, peço que me perdoe. E peço que todos vocês me perdoem. Um silêncio comovido encheu o templo. Então, a irmã Clara se levantou e começou a cantar. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133. Pouco a pouco toda a congregação se juntou ao cântico, e o que começou como um murmúrio tímido tornou-se um coro poderoso, abalando até as vigas do prédio. Naquela noite não houve sermão. Não houve avisos. Apenas testemunhos, lágrimas e abraços. O irmão Matias, que havia sido um dos primeiros a murmurar, foi até Silas e o abraçou. O irmão Pedro, exausto mas radiante, declarou: hoje o inferno perdeu uma batalha. E assim a congregação cristã em Goianésia não apenas sobreviveu, ela ressuscitou. Nos meses seguintes a igreja cresceu como nunca. Novos convertidos chegavam, atraídos não por programas ou eventos, mas pelo amor visível entre os irmãos. Capítulo 10. O legado que permanece, uma lição para as gerações. Anos depois, quando o irmão Josué já estava com os cabelos totalmente brancos e as mãos marcadas pelo tempo, ele costumava sentar-se no banco da frente do templo, observando os jovens louvando a Deus. Sempre que um novo obreiro era ordenado ou uma família batizada, seus olhos brilhavam com a mesma intensidade daquela noite em que Deus lhe dera a vitória. Filhos, ele dizia aos novos convertidos, com a voz ainda firme apesar da idade, o diabo não precisa de armas para destruir uma igreja. Basta um coração endurecido aqui, uma palavra mal interpretada ali e pronto, as paredes começam a ruir. Mas se nós nos ajoelharmos, se buscarmos a Deus de todo o coração, nenhuma força do inferno poderá nos separar. E então, com um sorriso que só quem já viu milagres pode ter, ele acrescentava: porque a verdadeira força da igreja não está nos homens, nem nas regras, nem nos templos. Está no sangue de Jesus, que nos une como família. E enquanto houver amor, haverá vitória. Glória a Deus. Fim. Ou apenas o início de uma nova batalha. Este testemunho, embora fictício, reflete a realidade espiritual de muitas igrejas que, através da oração e da humildade, venceram as investidas do inimigo. A unidade não é a ausência de conflitos, mas a escolha de amar mesmo quando dói. Que esta história inspire os servos de Deus a vigiarem, orarem e preservarem o que é mais precioso, a comunhão dos santos.